Antes de Ghost in the Shell, antes de Astro Boy, antes de toda a obsessão moderna por humanos aprimorados, já existia um homem que não era mais homem. Olá, ritos desse canal, tudo bom com vocês? Oi, gente, eu estou de volta. Por enquanto, a titia andou sumida, mas faz parte, tá, gente? Muita coisa, muita organização, muito projeto e a falta de tempo para fazer os vídeos e se dedicar, até porque esse aqui não é meu ganha-pão, mas se você quiser que seja o meu ganha-pão, que seja, não, gente, que seja, pelo amor de Deus, o meu ganha-pão, você vai dar o like neste videozinho, vai se inscrever nesse canalzinho, vai chamar seus amiguinhos também para se inscrever, vai compartilhar, vai curtir, vai comentar, vai fazer esse negócio movimentar. Aí a titia fica mais tempo aqui e se dedica com muito mais vontade e ação. E hoje eu vim falar aqui de um anime que eu não sabia da existência dele e que eu gostei de assistir porque ele me lembrou de um filme que fez muito sucesso e ainda faz sucesso até hoje, um filme cult, que é O Oitavo Homem. E o que acontece? Antes de eu contar um pouquinho o que é O Oitavo Homem, né, da onde surgiu, num belo dia eu fui para academia e eu não estava nem um pouco afim de ouvir música. E tem canais aqui no YouTube que tem animes da década de 80, da década de 90, e eu gosto muito desse tipo de anime, do estilo desse anime. E eu fui procurar algum para assistir enquanto eu treinava e encontrei O Oitavo Homem e fui apreciar esta obra clássica. E aí rapidamente eu me lembrei de Robocop, porque O Oitavo Homem é isso, é um homem metade homem e é um homem metade ciborgue. O anime que eu assisti, na verdade, o filme anime que eu assisti era de 1993 e eu fiquei curiosa. E fui pesquisar a respeito do anime e descobri que ele já é bem mais antigo, que ele é da década de 60 e que o que eu assisti é um remake do anime da década de 60, né, que foi refeito em 1993. E aí eu quis vir aqui compartilhar com vocês sobre O Oitavo Homem. Em 1963, o Japão apresentou ao mundo O Oitavo Homem, uma obra sombria, filosófica e surpreendentemente adulta para sua época. Hoje vamos entender por que O Oitavo Homem é um marco histórico, quem o criou, o contexto cultural que o moldou e a história que fez dele o primeiro ciborgue trágico da cultura japonesa. A obra foi criada por Kazumasa Hirai, um dos grandes nomes da ficção científica japonesa, em parceria com o mangaka Jiro Kobata. Hirai não escrevia apenas histórias de ação. Ele estava interessado em identidade, ética científica e os limites do corpo humano. Já Kobata trouxe uma estética sombria, urbana e violenta, muito distante do tom infantil que dominava o anime da época. O mangá surgiu em 1963 e rapidamente foi adaptado para anime, algo raro naquele período. Para entendermos O Oitavo Homem, precisamos olhar para o Japão do pós-guerra. Menos de 20 anos após Hiroshima e Nagasaki, o Japão vivia um paradoxo muito grande, que era o crescimento tecnológico acelerado, o trauma coletivo, o medo de uma ciência fora de controle. E aí o ciborgue ele surge não como um herói, ele vai surgir como uma ciência desesperada tentando consertar esse mundo que estava quebrado. E aí o Oitavo Homem ele não vai celebrar esse boom da tecnologia, tá? Ele vai questionar o preço de continuar vivo por ela. A história acompanha Yokoda, um detetive mortalmente ferido no cumprimento do dever. Em vez de morrer, seu cérebro é preservado e inserido em um corpo mecânico. Ele renasce como o Oitavo Homem, um ciborgue superpoderoso que luta contra o crime, mas há um detalhe crucial. Yokoda precisa consumir energia constantemente para continuar funcionando. Cada batalha o aproxima da morte definitiva e ele vive entre a humanidade e a máquina sem pertencer totalmente a nenhum dos dois. E aí, gente, o Yokoda, antes dele se tornar esse ciborgue, ele tinha uma noiva e ele perde a noiva dele tragicamente.
O Dr. Tanaka, que é o cientista que vai fazer essa reconstrução do Yokoda, né, meio máquina, meio humano, e que vê ele como um mal necessário, sempre o alerta para as lembranças, porque o Yokoda sempre lembrando desse momento trágico que aconteceu na vida dele, e inclusive ele vai conhecer uma outra personagem e ele fica ligando esses pontos, então a mente dele dá essas burladas muito louca. Porque antes do oitavo homem tinha um sétimo homem, né, que pirou das batatinhas também com as lembranças, né, fazendo muita mistura, então teve aí um rolê muito difícil. Então esse cientista, Dr. Tanaka, constantemente dialoga com o Yokoda exatamente para tomar cuidado e não deixar as lembranças, né, fazer essa loucura que fez na mente do sétimo homem, fazendo na mente dele também. E aí nós vamos ter a personagem Yuriko, que é o principal vínculo emocional do protagonista, né, do Yokoda. Ela funciona como uma ponte entre o passado e o presente mecânico do personagem principal. Então, a Yuriko, ela é uma personagem muito mais simbólica, porque ela é a memória afetiva do Yokoda, ela é a humanidade residual, ela é aquela pessoa que está se importando com ele apesar de tudo, dele ser metade máquina ou metade humano, e ela faz, né, ele se lembrar que ainda tem humanidade nele, que ele não é só totalmente máquina. Ela não é o par romântico dele, ela também não salva ele de nada. É aquele personagem simbólico que está ali para dizer que ele tem o seu valor, que ele não é só uma máquina, que ele também ainda tem humanidade em si. E o enredo do anime se passa em uma metrópole futurista, né, onde o crime organizado está dominando tudo, tem os ciborgues ilegais, né, corporações que exploram a tecnologia sem controle estatal, a polícia local não está dando mais conta, não está conseguindo lidar com o nível aí de violência, especialmente, né, com esses ciborgues que estão deixando de ser humanos, né? E aí é que surge Yokoda, que é um detetive muito mais experiente, que é conhecido por sua honestidade, pela sua destinação, e que vai investigar quem é que está por trás, né, desses crimes, e descobre que é uma mega corporação, que tem alguém muito poderoso por trás disso, e aí vocês já imaginam qual é o desfecho. O anime aborda temas que só se tornariam populares décadas depois. O que define um ser humano? Um cérebro sem corpo ainda é uma pessoa? Vale a pena viver sem identidade? O oitavo homem é um morto que continua trabalhando, uma metáfora poderosa do Japão reconstruindo-se à força, mesmo ferido. Ele antecipa conceitos que depois apareceriam em Ghost in the Shell, Akira e até Blade Runner. O oitavo homem não é apenas um anime antigo, é um espelho de um mundo que ainda teme a tecnologia e de um ser humano que tenta sobreviver mesmo depois de perder tudo. E eu encerro por aqui, pessoas. O oitavo homem está disponível aqui no YouTube de grátis, tá? Só você colocar lá Oitavo Homem que vai aparecer. Se você colocar animes antigos, vai pipocar. Tem muita coisa boa para assistir da década de 80, da década de 90 e até mais pra trás, tá? Voltarei com mais animes antigos e novos também. Novos, porque tem muita coisa boa que tá saindo aí. Inclusive Jujutsu Kaisen, terceira temporada. Quem sabe não aparece por aqui. É isso, gente. Beijo e Matasta.